Meus amigos, a audácia da política brasileira não tem limites, e a declaração do presidente Lula é um tapa com luva de pelica, ou melhor, um soco no estômago da inteligência coletiva. Eu não governo se não for ao STF, disparou o presidente, arrematando com um peremptório cada macaco no seu galho. Mas espera aí, presidente, se cada macaco está no seu galho, por que raios o senhor precisa pular para o galho do Supremo Tribunal Federal para conseguir governar? Essa frase, mais do que uma constatação, é uma confissão e uma distorção perigosa da nossa democracia, revelando a fragilidade das relações entre os poderes e a patológica dependência do judiciário para resolver impasses políticos que deveriam ser dirimidos no voto e na negociação. O fato é cristalino. Lula, durante uma coletiva de imprensa, defendeu abertamente a necessidade de sua administração recorrer ao STF para destravar pautas e reverter derrotas no Congresso Nacional. Ele justificou essa prática como uma forma de manter a harmonia e o funcionamento da República, insistindo que cada poder deve ficar no seu galho. Ocorre que, se a balança da República estivesse realmente equilibrada e cada poder respeitasse sua esfera de atuação, a intervenção do judiciário em questões tipicamente legislativas ou executivas seria a exceção e não a regra para se governar. A declaração de Lula expõe uma verdade incômoda. O executivo, ao invés de construir maiorias sólidas e negociar politicamente suas pautas com o Congresso, tem encontrado no Supremo uma espécie de tábua de salvação, um porto seguro para reverter reveses parlamentares. Vamos ser francos, meus caros. Essa narrativa de que não se governa sem o STF é, no mínimo, preocupante. Ela sugere que o Executivo abdicou, em parte, de sua capacidade de articulação política com o Congresso. Se o sistema democrático funcionasse como deveria, as leis seriam propostas pelo Executivo, debatidas e aprovadas ou rejeitadas pelo Legislativo, e a Constituição seria a baliza para todos. O Judiciário entraria em cena para dirimir conflitos de legalidade ou constitucionalidade, e não como um órgão para aprovar ou desaprovar políticas públicas que não conseguiram luz verde no parlamento. Quando o presidente de uma nação declara abertamente sua dependência do poder judiciário para governar, ele está, sem querer ou querendo, atestando uma falha grave na engrenagem democrática. E a hipocrisia aqui é gritante. Por um lado, há um discurso frequente, vindo de diversas esferas políticas, sobre o suposto ativismo judicial do STF, com alegações de que a Corte estaria legislando ou governando em demasia. Por outro lado, o próprio chefe do Executivo afirma que não consegue governar sem recorrer a esse mesmo judiciário. Ora, isso é uma contradição em termos. É como reclamar do fogo enquanto joga gasolina na fogueira. Se o Poder Executivo constantemente busca o STF para mediar ou reverter decisões do Poder Legislativo, como vimos em casos recentes envolvendo a desoneração da folha de pagamento, o próprio IOF ou vetos presidenciais que geraram atrito fiscal, ele não está defendendo a separação dos poderes. Está, ao contrário, instrumentalizando o Judiciário para contornar sua dificuldade de construir consenso político. O que essa declaração de Lula revela é a triste realidade da nossa política. O jogo político não se dá mais apenas nas negociações entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Ele se move para o Supremo, transformando a Corte em um palco de última instância para embates que deveriam ter sido resolvidos na arena legislativa. E isso tem um custo altíssimo para a democracia. Primeiramente, desgasta a imagem do próprio STF, que se vê arrastado para o centro de disputas políticas, fragilizando sua imparcialidade e gerando críticas sobre sua suposta partidarização. Em segundo lugar, esvazia o poder legislativo, diminuindo sua relevância e sua autonomia, fazendo com que as decisões parlamentares sejam meras etapas antes da decisão final do Supremo. E mais grave ainda, cria uma cultura de dependência e de judicialização que impede o amadurecimento das relações políticas, postergando o diálogo e a construção de pontes em nome da canetada judicial. Dizer cada macaco no seu galho e ao mesmo tempo afirmar que não governa se não for ao STF é uma falácia que precisa ser desmascarada. Se o presidente realmente acredita na separação dos poderes, seu foco deveria ser aprimorar a articulação política, a negociação e a capacidade de convencimento junto ao Congresso.
Não se governa uma nação complexa como o Brasil apelando para uma terceira instância a cada impasse. Governa-se com legitimidade popular, com capacidade de liderança, com diálogo e com a construção de alianças que respeitem o processo democrático. O STF não foi criado para ser o plano B de um governo em apuros, mas sim o guardião da Constituição. Essa declaração, portanto, não é um sinal de força, mas de fraqueza na articulação política. Não é um elogio à harmonia entre os poderes, mas uma constatação da sua disfuncionalidade. E nós, cidadãos, não podemos aceitar que a governabilidade do país seja refém dessa dinâmica viciosa. Exigir que nossos líderes políticos cumpram o seu papel de negociar, de construir pontes, de respeitar o voto popular no parlamento e de não terceirizar para o judiciário suas responsabilidades é fundamental. Chega de guerra entre os poderes, chega de judicialização excessiva e, acima de tudo, chega de declarações que confundem o papel de cada um. Meus amigos, é hora de despertar para a realidade. Não permitam que essa retórica confusa nos segue. Compartilhem este vídeo, inscrevam-se no canal para mais análises como esta e deixem seu like se concordam que o Brasil precisa de menos tribunais resolvendo política e mais política resolvida na praça pública, no debate franco e no respeito às instituições. O futuro do nosso país exige menos macacos fora do galho e mais líderes comprometidos com a verdadeira essência da democracia. O Brasil merece respeito e não essa eterna dança de desculpas e tergiversações.